Continuando com a nossa análise bastante esmiuçada, assim eu posso dizer, do século XIX, agora a gente já começando a estar mais próximo do século XX, hoje nós vamos continuar aí com essa análise, com essa discussão acerca do neocolonialismo ou imperialismo. Com certeza, neocolonialismo não é um nome tão distante de nós, até porque a gente já estudou sobre o colonialismo. O neo, na frente do nome colonialismo, quer dizer que é algo novo, que é algo que é baseado em alguma coisa que já aconteceu. E é justamente assim. Só que para a gente poder estar aí conversando hoje sobre o colonialismo, eu peço para que a gente volte um pouquinho lá no colonialismo do século XVI, que foi um processo que também se arrastou até aí o século XVIII, onde majoritariamente era a Europa que participava, a Europa da Idade Moderna, com Portugal, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, que eram realmente potências dominadoras e que tinham uma característica em comum, que era que todas elas estavam, presentes, atuavam majoritariamente no continente americano. Um grande exemplo somos nós, onde eles buscavam lucros com a gente, com as colônias, então, com gêneros tropicais, gêneros que eu digo, plantas, espécies que lá na Europa não era possível de se ter, mas que aqui eles poderiam, cultivar e tirar proveito disso claramente, metais, pedras preciosas, ou seja, tudo que eles pudessem tirar daqui, retirar daqui, para que pudessem lucrar. E tudo isso à luz, da mão de obra escrava negra e da servidão indígena. Vai um macete para provas, para quando você lê alguma alternativa, não existe o termo escravidão indígena. Lá, nesse período do colonialismo, lá de trás, que foi quando a gente também estava no bolo de ser colonizado por Portugal, que a gente tem que entender que a igreja tinha uma grande dominação, uma fortíssima influência, e para eles o índio tinha alma. Não era dizer que o índio era um escravo, não. Índio tinha alma. Mas mesmo assim era um trabalho que era compulsório, Tinha que trabalhar, sem remuneração, sem nenhum direito, enfim. Mas, para esse mesmo pessoal, para a igreja, escravo era coisa. Então, o escravo foi coisificado, o negro foi coisificado. Como não tinha alma, era uma coisa. Poderia ser usado, comprado, vendido. Não era uma pessoa, era uma coisa, era um objeto. E aí já fica aí um macete para quando você lê, por exemplo, escravidão indígena em uma alternativa, você já duvidar dela, tá ok? Dito isso, vamos agora discutir acerca do neocolonialismo ou imperialismo. O que é que vem de diferente, Agora, há, uma inclinação para além da Europa. Então, agora a gente continua com a Inglaterra, a gente continua com a Holanda, com França, mas agora a gente já tem outros protagonistas no continente europeu. Então, a gente já tem Bélgica, lembra da Itália e da Alemanha, que se unificaram tardiamente? Pois elas estavam correndo atrás do prejuízo delas, então também estavam no páreo. E para além disso, a gente passa a ter esse protagonismo, de dominação, fora também do continente europeu. Então, na Rússia, que é ali Euroásia, um pouco Europa, um pouco Ásia, o Japão e aqui na América, os Estados Unidos, que a gente discutiu na última aula, falando aí acerca sobre a Guerra de Secessão. Outra diferença é que agora eles não iriam estar apenas atuando aqui na América, mas também na Ásia e na África. Continuando, então, com o mesmo objetivo de lucrar, mas dessa vez vai ser um pouco diferente. Eles vão, continuar incentivando a busca por matéria-prima, mas agora não é mais qualquer matéria-prima. Lembrando que nesse período a gente já está vivendo a Belle Époque, ou traduzindo do francês para o português, a Bela Época, onde a gente tinha uma relativa paz, então não estavam acontecendo revoltas, revoluções, ideias de libertação na Europa, um crescimento econômico legal, um crescimento tecnológico, onde todas essas condições
promoviam na sociedade europeia aquele sentimento de que, com tudo isso acontecendo, essas mudanças, esse sentimento progressista mesmo, com isso iriam acabar sofrimento, iriam acabar desigualdades, iria acabar doença, né, na humanidade. Mas tudo isso porque eles já estavam, né, desfrutando de, por exemplo, energia elétrica, a indústria farmacêutica a todo vapor, a indústria de uma maneira geral bastante progressista. Então, por isso havia essa necessidade de se conquistar um mercado consumidor, de alcançar a população para que eles pudessem consumir os meus produtos, e para além disso eu tenho que ter matéria-prima, porque é a partir dessa matéria-prima que eu vou poder produzir mais. Se eu produzo mais, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu ganho mais. E esse dinheiro, uma parte volta para eu incluir melhorias na minha indústria e fica num ciclo eterno de vender mais, produzir mais, ganhar mais, ter mais tecnologia. Então, para isso, eles tinham que apostar, esses grandes donos das indústrias da Europa inteira, tinham que apostar no acúmulo de capitais. Só que é importante a gente parar e analisar um ponto. O capitalismo, a economia, de uma maneira geral, seja ela como for, ela tem pernas próprias. Ela não é um sistema inteiramente coordenado e, manejado por nós. A economia, ela caminha com as suas próprias pernas. Então, nesse ciclo de reinvestimentos, de lucro, acúmulo de capitais e investimentos em mais coisa, chegou um momento mais específico na década de 70 do século XIX, onde a economia já estava desgastada, já estava saturada de investimentos. E a solução seria o que então? Procurar partir para novas áreas onde ele pudesse ter influência e, consequentemente, o mercado consumidor para os meus produtos industrializados, né? Eu europeu. Então, que fosse uma região onde ele pudesse injetar investimento de capital, onde ele pudesse introduzir o excludente da população dessas grandes potências, né? Dessas grandes potências europeias. Tudo isso com agora um trabalho livre assalariado. Agora eles teriam que mudar também suas estratégias. Como é que eu vou chegar agora num novo continente, num novo território e fazer com que eles me aceitem meu dinheiro, aceitem minha presença, aceitem pessoas do meu continente indo para lá? Que agora cada nação, se já não é unificada, mesmo sem essa tal unificação, já tem autonomia, já tem suas próprias influências. Eu sou estrangeiro, como é que eu vou fazer isso? Aí a gente parte para analisar um artifício que grandes potências, não só europeias, mas hoje a gente vê muito os Estados Unidos também com esse grande tipo de influência, mediante ao uso de teorias que expliquem o porquê que você deve me conceder suas terras ou a influência no seu território. Nesse período aqui, foi a missão civilizatória, o fardo do homem branco, como se o imperialismo fosse uma missão muito penosa, mas uma missão dada por Deus aos europeus, que eram superiores, eram já desenvolvidos, então que teriam que levar também esse desenvolvimento a outras partes do globo. Nesse período a gente também tem a presença de teorias pseudocientíficas. Científicas, quando a gente tem um pseudo em alguma palavra, pseudo é de falso. Então, que seriam com a desculpa na ciência, mas que na realidade era toda uma fantasia por trás disso, né? Era toda uma inverdade. E uma delas, que é a mais famosa, é o darwinismo social. Todo mundo conhece o Darwin da biologia, né, da ciência, da sua teoria, onde ele diz que os organismos mais fortes, os organismos que porventura possuam características, né, na sua estrutura que possam garantir sua sobrevivência, irão, né, pode parecer redundante, mas irão sobreviver, terão mais chances de sobreviver e de transmitir essas suas características aos seus descendentes, em detrimento de outros seres que porventura não tenham essas atribuições em sua estrutura e que irão, consequentemente, morrer. Por exemplo,
as bactérias, que são um exemplo bastante clássico e bastante claro. O médico passa para você tomar um antibiótico tantos dias, tal horário da semana. Se a gente não obedece essa regra do médico e termina o tratamento antes, para de tomar. Tô bem. Não tô mais sentindo essa dor de garganta, tô bem. O que acontece? A doença volta, não volta? Mas por quê? Porque ainda tinham bactérias ali. As que eram mais fracas morreram logo, foram logo, destruídas pelo medicamento. Mas as que porventura tinham uma estrutura que possibilitavam com que elas não morressem logo, com que elas ficassem, mais aderidas, a essa estrutura do nosso corpo, no caso a garganta, não morreram e ainda estavam ali. Então isso possibilitou, isso fez com que elas pudessem permanecer vivas e, consequentemente, pudessem continuar se reproduzindo. Aí essa teoria que o Darwin fez bonitinha para a ciência e que é muito importante para o que a gente tem hoje, para todos os medicamentos que a gente tem hoje, para os tratamentos, para a ciência de uma maneira geral, cientistas sociais europeus transpuseram essa teoria para a sociedade, falando que indivíduos mais desenvolvidos, indivíduos mais fortes intelectualmente, no caso os europeus, teriam, cientificamente falando, biologicamente falando, a obrigação de levar o desenvolvimento para outros lugares. Mas não assim, eu tô aqui com tal tipo de conhecimento que é muito bom. Você não tem porque você ainda não se desenvolveu, mas eu vou te ensinar. Não é assim. Eu vou fazer com que você, seja o meu dominado. Eu tenho conhecimento e você não. Não é aquela coisa de aproximar os conhecimentos. É a questão da dominação. Eu sou superior a você. Você vai me obedecer porque você é fraco. Você não tem nenhum tipo de inteligência ou capacidade de se desenvolver tão quanto eu. Todas essas teorias e ideias que foram, posso falar, muito bem difundidas, no continente europeu nesse período, deram também aí o que lá na frente a gente vai chamar de teorias racialistas, que a gente tem um grande exemplo, que é o nazismo, que logo a gente já vai estar discutindo. Então, no conjunto da ópera, de todos esses termos como o etnocentrismo europeu, essa questão da dominação, essa questão do, eu preciso adiantar meu lado, minha economia aqui está parando, está entrando em colapso, eu preciso adiantar meu lado, preciso ter novas áreas de influência. A América aí já tá desgastada, agora eu quero ir para a África, quero ir para a Ásia, que são lugares novos, são pessoas novas, territórios novos que eu posso dominar efetivamente, que podem ser minhas novas áreas de influência. Diante disso tudo, eu vou voltar para a Belle Époque, aquele sentimento de felicidade, de esperança. Felicidade e esperança para quem? Porque por mais que eu tenha dito aqui essa questão de injetar investimento de capitais, uma região com produtos industrializados, isso não significa melhoria de vida para as pessoas, para aquela região que iria agora sofrer influência, que iria ser colonizada. Isso significava endividamento e dependência econômica acima de tudo. Para além disso, aqueles que não eram queridos, nessa sociedade europeia, de avanços e tudo mais, mediante desemprego, porque com a automatização dessas indústrias, uma máquina fazia o papel de 3, de 4 pessoas, que é um problema ainda muito presente hoje. Você pode usar esse período para citar numa redação, para fazer contextualização. Então, desempregados, a gente tem a ciência avançando, com isso aumenta a expectativa de vida, então pessoas não morrem, as pessoas estão demorando mais de morrer. E com certeza, esse excedente populacional não era de maneira alguma interessante para essa sociedade tão progressista europeia daquela época. Então manda esse pessoal também para esses novos territórios. Com tudo isso, a gente pode voltar os nossos olhos para a Europa e ressaltar que essa corrida imperialista revela também um lado bastante presente nos países hoje, não só na Europa, no mundo todo, mas principalmente nessa época onde literalmente foi uma corrida
por quem tinha mais influência, com quem ia ficar cada região desses novos continentes, que é essa questão desses nacionalismos exacerbados. Bom, eu preciso fortalecer a minha sociedade, porque como é que eu vou influenciar outros lugares, outras regiões, se nem no meu país eu tenho essa unidade tão forte de as pessoas se orgulharem a ser, por exemplo, francesas, alemãs? Como é que eu vou fazer isso? Então, eu tenho que fortalecer esse orgulho nas pessoas, orgulho de ter nascido em X país, de ser de X nacionalidade. A gente vai ver mais pra frente, aqui agora, como é que foi feita essas partilhas, essas divisões, tanto no continente africano, tanto no asiático, mas já posso ir adiantando que tudo isso foi assim, tornando uma disputa cada vez mais acirrada, criando um clima bastante propenso a tensões que vão desembocar lá em 1914 com a Primeira Guerra Mundial.